Finalmente aqui. What's up, Brazil? Welcome to Brazil, Zach! Obrigado, obrigado. Go Black Ranger! Use the best arranger! Thank you, brother. Obrigado. Então, galera, para começar, vamos falar um pouco sobre o Brasil. O que ele está achando? A gente recebeu bastante perguntas dessas, então vamos perguntar. So, first time in Brazil, right? Yeah. I did here for first time I real visit. I visited before for 1 or 2 days. 1 day, 2 days in Manaus, 1 day in Rio just to see Cristo, and then 1 day in Recife. Yes. Então, essa não é a primeira vez agora, dessa vez ele já esteve aqui uns anos atrás. Inclusive, eu sei quando ele trabalhava no cruzeiro, ele passou tipo um dia no Rio, andando de carro, foi no Cristo Redentor e voltou, e teve um pouquinho em Recife também. No Recife, was doing a dance concert in the past, right? Yes, I used to work on cruise ships, Pacific Princess Cruise Lines, as a assistant, as an assistant cruise director and entertainment staff. So I did shows and we traveled all around and got to see a little bit of Brazil there. Então, nessa primeira vez, que tem mais de 20 anos, era quando ele trabalhava nos cruzeiros. Mas essa é a primeira vez que ele está passando um tempão aqui de férias, primeira vez em São Paulo. That's your first time on vacation there, né? Ah, yes, I'm having a great time too. Brazil is amazing. I'm having a great time, really getting to know the people, learning bits and pieces of Portuguese. Vocês entenderam que ele está gostando do Brasil, primeira vez de férias, adorando, tendo bons momentos aqui. So, you've been to Rio? Yes, Rio. Everything started in Rio, right? Everything started in Rio. I was there dancing Zouk, learning Zouk, and was amazing. I had a great time there dancing and going to the beach, Copacabana, Ibiza, not Ibiza, Ipanema, and yeah, it's beautiful. Então a viagem, essas férias começaram lá no Rio, eu estava num congresso de Zouk dançando, e teve Ipanema, tal, ali era férias, era relax. Depois do Rio, ele foi para Fortaleza. So after Rio, you went to Fortaleza, yes. Right? Yeah, I went to Fortaleza. More Zouk. More Zouk. I'm dancing Zouk. I love it. It's in my heart, dancing. So Zouk is the new dance that I'm learning, and it's from Brazil. So lots of great Zouk dancers here, and yeah, Fortaleza is beautiful. The beaches and the ladies. Depois do Rio, ele foi para Fortaleza, ainda nesse esquema do Congresso do Zouk, para dançar, para aprender, e ele adorou lá as praias, as garotas, e está passando pelo Brasil. E depois de Fortaleza, ele finalmente chegou em São Paulo na segunda-feira dessa semana. And this has really been my vacation here because I was dancing most of the time Zouk in Rio and Fortaleza, but now in São Paulo I've been able to wake up and walk around and have my days free and then go out and enjoy the nightlife as well. E então é aqui em São Paulo que ele realmente ficou de férias, desde segunda, porque aqui não teve essa parte de dançar Zouk. Então ele estava aqui de férias, acordando, vendo como a cidade funciona, passeando, comendo, aproveitando a vida noturna. Então estava se divertindo aqui em São Paulo. E hoje, finally with the fans, right? Yes. I mean, I've got a lot of fans in Brazil and São Paulo, and I've been with so much love. Almost everywhere I go, someone's like, Ranger Preto. I'm like, oh, I'm like, that's cool. So I'm having a great time. I'm so glad to see all of you guys here. I'm glad you made it out. And thanks for coming out and supporting me. E ele falou que desde São Paulo, eu perguntei se finalmente ele estava encontrando os fãs aqui. Ele falou que tem encontrado os fãs em todas as cidades, que são ótimos. Todo lugar que ele anda, as pessoas falam Ranger Preto, Ranger Preto. Então ele já está acostumado e ele agradeceu a todos vocês por estarem aqui hoje, porque vieram ver ele. E então está agradecendo a vocês. Palmas para vocês. A gente vai lá para trás, eu vou perguntar para ele como é que começou a carreira dele, quais foram os primeiros trabalhos de ator, como foi a audição do processo, como começou essa história antes dele ser o Zé. So,
let's go back some years, before the Power Rangers, how your career started, when you decided to be an actor, how was your first job as an actor, until you got the invitation to do the audition to the Power Rangers. Pausa dramática. That's the dramatic pause, right? É um ator. So I started my interest in acting as a kid, going to church, doing church plays, and then doing like, in school when they would ask somebody to read, who wants to read? I'm like, oh, I'll read. So I found that I enjoyed being in front of people and performing. And I started off as a dancer, really, dancing and singing, like singing in church, and church kind of got everything started, like doing the play where I was like one of the three wise men, or that kind of thing in church, and so then when I progressed from there, and in high school I was in drama club, and so in drama club, and I went to this college, and I auditioned for a number of colleges. So for 20 colleges, I did a monologue, and I auditioned, and I got 3 scholarships. So I picked one of the scholarships that was in California, and I ended up going there. Yeah. Então ele começou lá atrás, quando ele era criança, ele sempre era a pessoa que estava na escola, a professora falava, quem quer ler? Ele falava, eu quero. Então ele sempre teve essa veia artística muito grande, ele ia fazer isso muito na igreja, que a família dele frequentava, e ele sempre teve essa veia artística muito forte. E isso foi crescendo na escola, aí quando ele chegou na faculdade, ele participava de um clube de atuação, drama club, que ele falou, então uma classe de teatro, vamos colocar assim, e aí ia ganhando 3 bolsas de estudo, porque ia se desenvolvendo, sempre se destacando como ator, e até que ele conseguiu, e ele foi para Califórnia no final. So you went to California? Yes, I got to California. I went to the School of Performing Arts. So I studied and got an acting degree, musical theater, singing, dancing, and acting. And from there, I started working, doing different shows. I worked at SeaWorld in San Diego at a dance show. And then I left there and I started working on cruise ships. And I traveled around the world everywhere. I went to South Pacific, to Alaska, to Mexico, to Australia, to Brazil for a moment, or Buenos Aires, Bali, just everywhere. Traveled all around the world, and I thought, I like this, I could do this, I could stay on this cruise ship and do this for the rest of my life, being a cruise director and entertainer on the ships and just having these adventures. But I thought, you know what, I want to give Hollywood a shot. I gotta see what's gonna happen. So let me get off the ship where I'm comfortable and happy and traveling, and let me go back to LA and see what I can make happen. Let me give it a shot. So I got off the ships and I went to LA. So, então ele já na Califórnia, ele começou a desenvolver mais a carreira, foi conseguindo novos trabalhos, trabalhou no SeaWorld, em San Diego, e isso foi gerando mais trabalhos, até que ele começou a trabalhar com cruzeiro, como dançarino, animador, e ele gostava disso, do contato com o público, a arte, isso foi crescendo, e ele falou, mas antes, tô feliz, tô viajando pelo mundo todo, ele falou México, Alasca, passando pelo Brasil, e ele falou, mas eu quero Hollywood, vamos tentar Hollywood. Então ele falou, vou sair agora do navio, que eu tô feliz aqui, ainda vou tentar em Hollywood, em Los Angeles, para ver como que são as coisas de verdade na carreira de ator. So you got to LA. So once I got to LA, and then I was working at Universal Studios, and I was doing a bunch of shows there. I was doing a Wild West stunt show where I was a stunt man. I was doing a rock and roll show called the Beetlejuice Graveyard Review. It was like Hollywood Monsters. I was the Wolfman. And I was working in another show called it was a show, I forget the name, it was something about like Dancing Mouse, anyway. And it was fun, that was fun, but then I got an agent for dancing, mostly. And they started sending me out, and I was doing a TV show called Star Search with Ed Men. It's a big show in the States at the time, a talent show. And I was going to fly to Florida to do the show, and I got a call from my agent and said, hey, they have this audition for you.
for Power Rangers, and you would be a superhero if you this audition. And I had to say, I'm sorry, I can't make it because I'm in Florida and I'm doing this show, so yeah, I'm missing out on the audition. Então, começou em Los Angeles a trabalhar e foi fazendo shows diferentes. Ele começou a trabalhar na Universal Studios. Então, ele mencionou um deles, inclusive, era o brinquedo do Beetlejuice. Foi quando ele levou. e ele foi ganhando e ele tentando, foi trabalhando em outros shows. E já na Flórida, isso ele estava. E aí até que o empresário dele ligou para ele, né? E falou, olha, nós temos uma audição aqui para você fazer um show, que já era o Power Rangers, onde você vai ter que ser um herói, um dançarino e um artista de lutas marciais. Você pode fazer o teste? Ele falou, não, mas eu estou na Flórida. O teste era, the audition was in Los Angeles, right? Ele tinha que ir para Los Angeles, ele falou, mas eu estou na Flórida, eu não posso ir. Aí o empresário falou, não, mas você tem que ir, so your manager convinced you in the end? Well, what happens is I finished the show and I went back to LA and they were still having auditions. Então ele terminou o show, acabou não tendo essa audição, ele acabou não indo, só que o show que ele estava trabalhando na Flórida acabou e ele voltou para Los Angeles. E a produção do Power Rangers ainda estava fazendo os testes de elenco. So I went to the audition and it was a long audition process. The first thing they had us do was we had to read a script, do the lines with the casting director, and then they said, well, can you dance? Can you do some hip hop? So they put on some music, and it was bad music. And I had to do some hip hop and dance a little bit. And they said, oh, now can you do flips? Can you do any flips? And they were like, I was like, yeah, but it was a small room, so there's not much I could do. But they were like, well, I said I could do a backflip, so I did a backflip, landed it. And then they said, can you do martial arts? Can you show us something? So I did some punches and some kicks. And then they said, okay, now put it all together. And I was like, okay, let me think. I could do some dancing, I could do backflip, and then do some punches, and kind of made up something on the spot. And from there, I got a call back. Então ele foi finalmente fazer o teste. E aí chegou no teste, era um teste até então normal para atores, ele tinha que ter um script ali para ele decorar, passar um teste, ele estava numa sala pequena, com as pessoas estavam avaliando ele, e ele passou na parte dramática e eles falaram, mas você sabe dançar também? E colocaram um hip hop de má qualidade para ele, e ele começou a dançar também, dançando, aí depois terminaram de avaliar ele dançando e perguntaram, você também sabe lutar, sabe artes marciais? Ele falou, sei, mostra pra gente. Ele pensou, ele deu umas cambalhotas pra trás, fez umas acrobacias e tal. Eles falaram, legal, agora a gente quer ver você colocar os três juntos, mostra alguma coisa pra gente. Aí ele pensou, aí ele começou a fazer o esquema do Hip Hop Hero, que vocês conhecem no Power Rangers, misturou a luta com a dança e foi fazendo, e tudo isso dentro de uma sala pequena, todo mundo olhando pra ele. So after you did your exact moves? Yes, after they did that, then they had us come back again. They whittled people down, had us come back, and then they put us with cast members. And they said, okay, so now you guys do scenes together. And so they whittled it down until they got like 3 different casts. It was like a short cast, a tall cast, and kind of a middle cast. We were the short cast. And so, but I guess then they put us together. We had the right chemistry. We had, the right talent, combined. And then we booked the show. But the process took like almost 2 weeks. It was like over and over and over and over again. And finally, when we got it, it was like, all right, we got contracts, and I guess we got a show. Yeah. Então os testes ainda continuaram. Foi um processo que levou umas 2 semanas. E a produção de Power Rangers tinham 3 elencos, 3 opções de elenco. O elenco de pessoas altas, de estatura mediana e de pessoas baixas. Eles eram o elenco de pessoas baixas. E no fim eles foram escolhidos porque acho que eles tinham a melhor química, foram as 5 pessoas que mais se entenderam ali, e o processo nunca acabava até que um dia eles falaram, vocês vão assinar um contrato. Daí ele falou, então a gente tem um trabalho, eu acho que a gente está trabalhando num programa de TV agora. It was Power Rangers already, or not, the name? No, the name was actually, I think it was called Dino Rangers or something like that. So the name wasn't even Power Rangers, it was Dino Thunder or something. E eu perguntei para eles se o nome da série já era Power Rangers, quando eles estavam fazendo os testes, as audições, se eles achavam que era, já sabia o projeto. Ele falou que não era Power Rangers ainda, ele não lembra o nome direito, eu acho que era Dino Rangers ou Dino Thunder, mas ainda não era o nome Power Rangers.
So after it, story begins, right? Yeah. So after that, then we all got together and we went to the set, and our first day on the show first we had rehearsals. We started working on our martial arts. So we had training, some martial art training, and working on our flips and everything else. And then we started shooting on the set, and it was like the adventure began. It was crazy because it was my first TV show, my first actual show where I was a series regular, and it was the first for all of us. So we were all brand new. It was all like, okay, learning where the camera was going to be and how to react, and making sure you found your light, and like all the technical aspects of being on a TV show. And then when we got to doing the stunts and stuff, then it was all new, it was all incredible. E ele falou que então eles assinaram o contrato, começaram, a primeira parte foi ajustar as partes de luta, as cenas de luta, artes marciais, os ensaios, e era a primeira vez que ele estava trabalhando fixo num programa de TV, assim como todo o resto do elenco. Então era uma experiência nova para todo mundo. Então ele foi fazendo essas coisas, começaram, e aí começaram as gravações do Power Rangers, e aí já era then it was Power Rangers already, right? Yeah. But then, after we did the pilot was shot, we did the pilot, then when they picked it up and said, okay, they ordered 40 episodes of the show, and it's going to be on Fox Kids, and it's going to be in 40 countries. We were like, wow, this is a big deal. It's like 40 countries around the world, the show is going to be there. And they changed the name to Power Rangers, and here we are, 23 years later. Então eles eles gravaram o piloto, e depois do piloto eles receberam a informação de que a Fox Kids queria o show, eles iam ter que gravar 40 episódios, e aí já eram os Power Rangers. Agora eu vou fazer uma pergunta de um fã que tem a ver com o que a gente está falando, que é do Américo Gonçalves Neto, que mandou por e-mail. Tá ali. That was the guy who made your first question here. O Américo ele mandou uma pergunta falando como era o convívio do grupo durante as primeiras temporadas do programa e se tinha algum tipo de estresse durante as gravações. So our buddy there would like to know how was the relationship in the first season of the show between the actors, and if there was any stressful situation or something in the beginning, how it was. It was actually really cool. I mean, we all got along really well. It was a good chemistry between all of us. That's part of what made the show good, I think, is because you saw the camaraderie that we had with each other, and then just the aspects of the show, but being a team and everything else, we were all in it together. It was all our first experience from the show, so we all got along quite well. Eles se davam bem, ele falou que era uma coisa nova para todo mundo, então era até aquela química que rolava entre eles, mas não tinha nenhum problema, era tudo novo para todo mundo se dava bem, então não tinha nenhum problema. And any stressful situations maybe related to the work schedule or nothing in terms of personal relationship? Sometimes I think there were times where just everybody wanted their share of time in front of the camera, so if the episode wasn't about you, you stood in the back. If the episode was about you, you stood in the front. So sometimes you were a little stressed out, like, I'm bored, there's nothing to do today, E aí eu perguntei para ele a segunda parte, que ele perguntou se tinha alguma parte estressante, então eu falei não em termos de relações pessoais, mas de repente do trabalho. E ele falou que tinha a correria, tudo, mas algumas coisas mais interessantes eram mais boring. Ele falou que tem os episódios que tem um episódio sobre o Black Ranger, então ele trabalha mais, ele tá lá na frente. E tem os que não, então às vezes ele ficava sentado lá, tipo, termina logo esse pra gente ir embora. Gedan, Eduardo de Oliveira Bensur está perguntando quais atores eram mais próximos a ele. So he wants to know which actors were closer to you that you consider. Which was your friend? Yeah. Austin St. John is probably one of the guys I was closest with because we were actually roommates. He ended up living with me. When we started the show, he lived far away. And one night he was like, hey man, is it cool to crash at your place tonight? Because we had to work early the next morning. And about a week later, he was always there. so he moved in, and we had a space, and he ended up with the best room in the house, which was crazy. But Austin and I were pretty close, and then we were all fairly close, but Austin and I were definitely closer. Ele era mais próximo ao Austin, que era o Jason, o Ranger Vermelho. E eles chegaram até a morar junto numa casa, o Austin morava em outra cidade, ele falou, vem morar comigo aqui na cidade onde a gente grava, para não ter que ficar saindo toda hora. O Austin veio, acabou pegando o melhor quarto da casa, e ele falou que definitivamente...
É o Austin, que era o mais próximo, mas que ele se dava bem com todos, mas até por morar junto, era o Austin. Marcos Vinícius, que tá ali. Acho que ele sabe tudo dos detalhes. Ele perguntou o que o Walter achava de mostrar os movimentos do hip hop no episódio Trabalho em Equipe e os do surf no episódio Por Quem os Sinos Dobram. Lembro. O Max, he's like a really hardcore fan. He knows all the details. So he asked how it was for you to show the hip hop moves in the episode called Teamwork and the surf movements in the For One the Bell Trolls. So that's a scene that Zach is in the classroom. You put a surfboard in the place and you start. Yeah. So how was for you to show those moves in the show? It was fun because, well, doing the hip hop keto, showing that, teaching that to people, it was creative for me. So nobody else could do it but me because I was creating it, and that was one of the fun parts for me. When I did that episode with the surfboard, I didn't know how to surf. So the prop master, he was a surfer, went surfing every day. So he told me, okay, this is what you gotta do. You get on the board, you gotta pop up, and then you gotta this is what you're doing, cruising in the tube. And I was like, okay, so I did it. Ele falou que a parte do hip hop, que já fazia parte dele, era o hip hop kido, ele falou que era fácil, fazia parte dele. Vamos dançar hip hop, opa, é comigo mesmo, já saía dançando. O do surf, especificamente, ele não surfava. Então, a pessoa que tomava conta, o prop master, que é a pessoa que toma conta dos itens de cena, contra a regra, e aí eu acho. E aí essa pessoa sim era surfista. E falou pra ele, ó, pra você temporar a prancha de surf assim, pular assim, fazer os movimentos assim, ia parecer legal na câmera. E foi ele que fez, foi uma pessoa que ensinou, porque até então ele não surfava. Do you surf now? I still haven't surfed. I tried it once and I kept hitting rocks under the water. It wasn't a good thing. Perguntei se hoje ele surfava, mas ele falou que ainda não. Ele tentou, mas acabou se machucando, então ainda não. Fábio Miranda Palermo, ele pergunta qual a parte mais difícil de interpretar um Ranger. When fan Fabio, he's asking what's the hardest part to be a Ranger, to play a Ranger in the scene. I think the hardest part for us was just the work schedule. I mean, we were working every day from like 6 o'clock in the morning, 6 a.m. to like sometimes 8 or 9 p.m. And then you go home, you shower, you go to sleep for a little bit, and you come back again. So I think that was the hardest part about it. The rest of it is just happy. Falou que a parte mais difícil de interpretar um Ranger, então, na verdade, era a escala de trabalho, porque eles trabalhavam muito. Então, eles começavam, às vezes, a gravar às 6 da manhã, chegava até de noite, ia para casa, dormia, acordava de novo para voltar ao trabalho. Ele falou que, fora isso, era só alegria. Então, essa era a parte mais difícil de ser um Ranger. Michelle Bernardes Segatti, ela perguntou qual era a relação dele com a Tui Trang, e eu adicionei aqui como ele recebeu a notícia da morte dela. Foi uma pergunta que a gente fez para o Steve e para o Jason, então estou colocando aqui também para ele. A fan asked you how was your relationship with Tui Trang, and also do you remember the day or where it was the day you received the information that she unfortunately passed away? Tui was an amazing person. She was like a really calm, kind of a spiritual and funny girl. You know, she was always playing with her hair. She had long hair. She would play with her hair, and I loved to play with her hair too. I was like, that's nice. You know, and we had a nice relationship. I mean, her, Austin, myself, we left the Rangers together. We left the show together, so that was a traumatic experience. We had a really pretty decent friendship because we were going through something fairly traumatic. And then when I found out that she had passed away, I was out of town. I was vacationing in a different part of the city, well, in Iowa, which is all the way on the other side. And yeah, it just made me really sad. It was like, I couldn't believe she was gone because she was gone way too early. Então ele falou que ele tinha uma relação muito boa com a Tui. Ela falou que ela era uma pessoa muito alegre, sempre brincando, divertida, e sempre brincando com o cabelo, mexendo no cabelo, e ele falou que eles eram tão amigos que ele também brincava com o cabelo dela, sempre foi uma relação muito boa. E a Tui, o Walter e o Austin eram os mais próximos, eles tinham uma relação muito boa, até porque os três passaram pela mesma situação dramática, que eles saíram da série juntos. Então eles dividiram a série e a saída também, então eles eram muito ligados. E ele estava de férias, longe da cidade dele,
quando ele recebeu a notícia, e ele ficou triste, ele falou, não acredito que ela se foi. E é isso. E esses dias que eu tenho conversado com ele, ele falou que ele queria muito que a Tui participasse desses eventos, conhecesse os fãs, que ele fala que ele tem certeza que ela faria muito a alegria dos fãs, e ela conseguiria inclusive juntar todo mundo, porque ela era uma parte importante ali dos 5. I was sharing with them that we were talking these days about it, and you also told me that you really would enjoy if Tui could meet the fans now, because she would be really grateful for that, and also important to keep you guys united, right? Absolutely, yeah. She would. You guys would love her in person. She's just as amazing as she was on TV. So I wish she was here to meet you, and I know you guys would make her really happy as well. Então ele falou que é isso mesmo, que ele adoraria que ela estivesse aqui, porque vocês iam gostar dela e ela ia gostar muito de conhecer vocês, então ele falou que ele tem certeza que seria bom para todo mundo. A Juliana Cirilo perguntou... That's the next question. That's coming from her. Ela quer saber se o Walter foi convidado para participar da Batalha Lendária no Mega Force ou se ele aceitaria atuar novamente na franquia. So first she wants to know if you are invited to work in the Mega Force battle with all the legendary Rangers. Oh yeah, the TV show, Mega Force. Yeah. I was invited as well as some other people, but unfortunately the problem with the show is it's a non-union show. I'm a union actor, so it's difficult to go back to the show unless they make it union or unless they make they have certain circumstances. So unfortunately I wasn't able to go, but I would love to go if they make it possible for me. If it's a union show or something like that, it'd be perfect. Então, o Walter foi convidado sim para participar da Batalha Lendária, mas o Power Rangers ele é um show independente, ele não é um show, vamos dizer assim, do Sindicato dos Atores nos Estados Unidos, que é o sindicato que coordena horas de trabalho, o salário deles. O Power Rangers é um show independente, não é ligado a isso. E o Walter é um ator profissional e ele tem que trabalhar, né, sob essas regras. Então, por isso ele não pôde aceitar, justamente pelo show não ser do sindicato. Mas ele fala que se a produção, a Saban, fizesse o show, que ele pudesse trabalhar sob essas circunstâncias, que ele adoraria voltar. E aí tem a segunda parte da pergunta da Juliana, se ele aceitaria atuar novamente na franquia. Ele já falou que sim, mas eu vou ligar isso ao filme que estão aparecendo, porque o filme é do sindicato, então talvez... the second part of your question was if you would accept to work again with Power Rangers. You kind of already answered that because of the union, so I'm linking this answer to the new movie. If there is a possibility to, if you are invited, the new movie would be a good opportunity since it's union, right? Yes, the movie would be a wonderful opportunity because it would be a union movie. It's done very professionally, so we'll see. I mean, at the moment, there's some talk, but no contracts have been signed yet, so we'll see what happens. Ele falou que o filme, sim, seria uma grande oportunidade. Ele acha que, inclusive, eles deveriam voltar, pelo menos para fazer uma participação. Já tiveram algumas conversas, mas nenhum contrato assinado, nada concreto, então vamos ver o que acontece. Do Edson Alves Almeida, Pernambuco, ele pergunta se o Walter tivesse a oportunidade de voltar para a série numa nova temporada, se ele ainda gostaria de ser o Ranger Preto. Eu acho que a gente sabe a resposta, mas vamos perguntar. A fan is asking if you could come back to the show or to the movie, if you still want to be the Black Ranger or if you want to pick other color. Black Ranger. Bom, então vamos perguntar agora, antes do Power Rangers, Zero Ranger, a série japonesa, quando que eles conheceram, se eles sabiam que o show que eles estavam trabalhando ia usar as cenas do Japão. So let's talk about your Japanese friends, Zero Ranger. When you started recording Power Rangers back there, did you know that it would be a show that used Japanese footage, or at that time, no? When did you find out? No, we were told soon after we got the show, when we were doing the pilot, this was a Japanese show that ran for 20 years. So we're hoping that you have the same thing here in the States. And we're like, oh, okay. But, and they showed us a little bit of footage, but we didn't really know much about it. I didn't know that it existed before we started doing it. And it took almost 20 years before I actually met some of the actual cast members from the Japanese show. I just met them like 2 years ago, so it's kind of crazy that we share this legacy. They had 20 years and still have stuff ongoing, and now we have 20 years or more, and combined, it's amazing. Então, lá, quando eles começaram a fazer o show, eles falaram que era um show que a ideia do show era criar uma tradição que já tinha no Japão há mais de 20 anos. A ideia era trazer o show
os Estados Unidos e criar essa mesma tradição. Eles falaram, legal, e mostraram algumas cenas para ele, mas ele não conhecia, ele nunca tinha visto. E aí, ano passado, na verdade, na Lexington Comic Con, ele conheceu o Ranger preto do Zoo Ranger, tava o vermelho, a amarela e o rosa. Eu acho que o vermelho cancelou no último momento, mas eles puderam se conhecer e ele falou, é incrível que eles têm o legado deles no Japão e ele tem o legado deles aqui nos Estados Unidos. Então, ele falou que ele nunca nem pensou que ia conhecê-los, né? Mas é isso, galera. Obrigado. So we will close the panel, the Q&A now. So I don't know if you want to say something to them. You have the floor. Yes, I just want to say thank you all for coming out and seeing me. And, you know, I've come a long way to come and see you here in Brazil, and I'm so happy to meet you all and to see that you're here. And thank you for supporting us, because really, truly, the only reason why Power Rangers is still what it is today is because we have amazing fans like you. So thank you. Obrigado. Queria agradecer a todos vocês, porque graças a fãs como vocês que ele consegue viajar, receber esse carinho. Então eu queria agradecer a todos vocês. Can you do the marking? What time is it? Anybody know what time it is? What time is it? Yes, it is. Let me down here. Hold on, let me see. Quer um machado também? Go, Black Ranger, go! Sentimento! It's forfeit time!